Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Católico 21. Eu sou o Renato Lopes. Estamos estudando nesta série de 6 vídeos o documento 109 da CNBB, que é o documento das diretrizes da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. No vídeo passado, falamos sobre os 32 parágrafos que compõem o terceiro capítulo do documento. Se você não assistiu, eu recomendo que pause esse vídeo e assista ao anterior, porque este é uma continuação do outro. Vou deixar na descrição o link para os 4 vídeos anteriores. Vamos nesse falar do segundo capítulo, mas antes disso, vamos lembrar a estrutura geral do documento. É importante que a gente tenha uma visão geral. Então vamos lá. A ideia central das diretrizes é fazer uma proposta de experiência de igreja que seja comunitária, em oposição a uma fé muitas vezes vivida de forma individualista. As diretrizes falam de uma maneira de ser católico, de uma postura que lembre a ideia de casa. Essa casa está inserida em uma realidade urbana, fragmentada, carregada de luz e de sombras. As comunidades são convidadas a serem luzeiros no meio do mundo, no ambiente urbano, pelo anúncio de um novo modo de ser e de viver a fé católica. Essa casa é sustentada por 4 pilares: o pilar da palavra, o pilar do pão, o pilar da caridade e o pilar da missão, que é essa experiência profunda com Deus que leva à missão, que nos faz sair do individualismo e se preocupar com o próximo. Pois bem, tendo sempre esta visão geral, vamos estudar o terceiro capítulo, que tem como título A Igreja nas Casas. Ele possui 51 parágrafos distribuídos em 3 títulos, que por sua vez se subdividem. Vamos ver aqui, no slide que eu vou mostrar, como se compõe este capítulo. É ele que vai explicar cada um dos pilares que sustentam a igreja. Então vamos lá. O capítulo 3º é dividido em, primeiro, a casa da comunidade. Segundo, comunidades de comunidades. Esse item, comunidade de comunidades, por sua vez, é subdividido em pilar da palavra, pilar do pão, pilar da caridade e pilar da ação missionária. E por fim, o terceiro item, rumo à casa da Santíssima Trindade. Como no capítulo 2º, o capítulo 3º é introduzido por um versículo, só que dessa vez dos Atos dos Apóstolos, que fala sobre a primeira comunidade dos cristãos. Eles eram perseverantes no ensinamento dos apóstolos, na comunhão fraterna, na fração do pão e nas orações. O documento começa apresentando a imagem principal, que é a casa. Enquanto espaço familiar, a casa é um dos lugares privilegiados para o encontro e para o diálogo com Jesus e seus seguidores, com diversas pessoas. O documento, então, apresenta várias passagens bíblicas sobre esses encontros. E fecha o assunto dizendo: a casa é assumida como lugar para o cultivo e a vivência dos valores do reino. Numa casa, reúne-se um pequeno grupo dos que procuravam escutar o chamado do Senhor e responder a Ele pela vivência da comunhão e da missão. Essa experiência da igreja na casa para os primeiros cristãos implica um conjunto de relações além dos laços familiares das casas tradicionais. Incluía tanto pessoas pobres como pessoas de maior condição financeira. Tinha participação das mulheres e um cuidado especial para os membros mais fracos e mais pobres. O sentido de comunhão e de pertença dos cristãos das primeiras comunidades não os segregava dos outros habitantes das cidades. O estilo de vida cristão não tinha como finalidade o isolamento,
mas a responsabilidade de favorecer um testemunho capaz de atrair outras pessoas para a comunidade. A casa permitiu que o cristianismo primitivo se organizasse em comunidades pequenas, com poucas pessoas, que se conheciam e compartilhavam a mesa da refeição cotidiana. Pela partilha da mesa com todos os batizados, se estabelecia um estilo novo de vida, marcado pelo testemunho de Jesus Cristo. Já o documento de Aparecida indicava a importância das pequenas comunidades eclesiais como ambiente propício para escutar a palavra de Deus, viver a fraternidade, animar a oração, aprofundar processos de formação continuada da fé e fortalecer o firme compromisso do apostolado na sociedade de hoje. Tais comunidades, aponta o documento, devem se configurar como uma verdadeira rede de comunhão com a igreja local, com a diocese, com as paróquias, com os ministros ordenados, que devem ser eles os cuidadores e os animadores de tais comunidades. Feita essa introdução, é então apresentado cada um dos pilares. Primeiro, o pilar da caridade, iniciação, a vida cristã e animação bíblica da vida e da pastoral. A primeira comunidade cristã se concentrava nas casas como em seu lugar característico de reunião, ajuda mútua e de fortalecimento da vivência missionária. Procuravam discernir a experiência da vida em Deus, conscientes de que a fé promove a escuta da palavra de Deus. A partir do encontro com a palavra de Deus e da experiência de vida fraterna na comunidade, as pessoas são introduzidas no processo de iniciação à vida cristã, pois a comunidade eclesial é chamada a ser iniciadora por excelência, pois seu estilo de vida deve testemunhar de forma eloquente o amor de Deus pelas pessoas, indo sempre ao seu encontro. E na formação de discípulos missionários, a iniciação à vida cristã deve ser assumida com decisão, coragem, criatividade. O documento aponta também que é urgente aproximar mais as pessoas e as comunidades da leitura orante da Palavra de Deus, pois não basta apenas ler ou estudar a Sagrada Escritura, pois a inteligência das Escrituras exige ainda mais do que o estudo. Ela exige uma intimidade com Cristo e, evidentemente, a oração. O importante aqui é o encontro com a Palavra de Deus, que muda a vida e dá sentido ao ser e agir de quem é cristão, de quem é católico, corrigindo posturas e aderindo ao modo de ser e de pensar e de agir de Jesus Cristo. Espero que você saiba o que é essa leitura orante da Palavra de Deus. Se não sabe, eu vou deixar... Gostaria que você deixasse aqui abaixo o comentário para me lembrar de fazer um vídeo sobre esse elemento da espiritualidade católica fundamental em nossas vidas de fé. Pilar do pão, liturgia e espiritualidade. Entre os primeiros cristãos, a celebração eucarística, Santa Missa, memória do sacrifício do Senhor, alimentava a esperança do mundo que há de vir. Essa realidade implicava em trilhar um caminho pascal para viver no mundo sem ser do mundo. A comunidade eclesial é a casa que nutre seus filhos, que é sustentada pela oração. Nela, cultiva-se uma verdadeira vida de oração, enraizada na Palavra de Deus, tendo em Jesus Cristo o orante por excelência, e na oração do Senhor, no Pai Nosso, o paradigma de toda oração. O documento alerta para a necessidade de superar a ideia que o agir já é forma de oração. A oração dos discípulos missionários de Jesus Cristo deve ser a expressão da espiritualidade e do seu segmento. A espiritualidade cristã se traduz na busca da santidade, favorece e alimenta um jeito de ser igreja.
Na experiência de fé da comunidade cristã, a piedade popular tem que ser valorizada na comunidade, na sua pureza de expressões, como uma forma ativamente evangelizadora, que não podemos subestimar. Mas é preciso estar atento ao risco de instrumentalização dessa piedade popular, quando ela é apresentada de modo intimista, consumista e imediatista. O documento finaliza esse item falando que a comunidade também é chamada a celebrar frequentemente o perdão e a misericórdia do Senhor de modo privilegiado pelo sacramento da penitência. Terceiro pilar da caridade, serviço à vida fraterna. Pois bem, na fé católica, na fé cristã católica, a espiritualidade está centrada na capacidade de amar a Deus e ao próximo. Rezar e servir, amar e contemplar, são realidades indispensáveis para o discípulo de Jesus Cristo. Sem oração, não existe vida cristã autêntica. Sem caridade, a oração não pode ser considerada cristã. O documento aponta essa necessidade de conciliar a oração e o serviço. E lembra que as questões sociais, a defesa da vida e os valores ecológicos da atual cultura urbana globalizada têm que ser enfrentados por nossas comunidades. Trata-se de chorar com os que choram. Embora a Igreja anuncie o Evangelho da Paz, não podemos deixar de enfrentar os desafios da violência explícita ou institucionalizada pelas injustiças sociais. Nesse pilar da caridade, as diretrizes gerais vão apontando várias atitudes que devemos ter como um serviço à vida. Por exemplo, questão do trabalho, da atividade política vivida como caridade social, a simplicidade de vida, uma vida vivida com austeridade, livre do consumismo desenfreado, uma vida solidária, capaz de compartilhar dos bens que se tem. Fala também da cultura da vida, do contemplar o Cristo sofredor na pessoa dos pobres, na crise que estamos passando a respeito do sentido da vida, da situação dos migrantes, dos refugiados, dos indígenas, dos quilombolas, dos pescadores e dos nômades. Pilar da ação missionária, estado permanente de missão. Esse quarto pilar nos revela a necessidade de estarmos constantemente preparados para a missão. Cada igreja, como sacramento, instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, guiada pelo Espírito Santo, incentivar a descoberta das sementes do Evangelho presente nas várias culturas e promover o encontro dessas culturas com Jesus Cristo. Essa missão é intrínseca à fé cristã católica, pois conhecer Jesus é o melhor presente que qualquer pessoa pode receber. Encontrar Jesus foi o melhor presente que aconteceu em nossas vidas. E torná-lo conhecido com nossas palavras e nossas obras deve ser a nossa maior alegria. Gostaria de frisar aqui um ponto que as diretrizes gerais da CNBB chamam a atenção. Muitas vezes, nós cristãos católicos estamos muito mais preocupados com as consequências sociais, culturais e mesmo políticas de nossa fé do que com a nossa própria fé no nosso dia a dia. É preciso o anúncio explícito da boa nova de Jesus Cristo. Hoje não podemos achar que estamos em um país cristão, com uma população que em sua maioria se diz cristã, que conhece realmente Jesus Cristo. É preciso anunciá-lo. Mas isso é preciso, para isso, que a nossa comunidade eclesial se insira ativa e coerentemente nas redes sociais, as quais o documento chama de novos aerópagos. Lembra ainda que cada vocação é um chamado à santidade e que pode ocorrer que a juventude perceba a realidade do mundo diferente da que estamos acostumados. Por isso,
num clima de diálogo. Os jovens devem ser acolhidos, respeitados e amados. Esse terceiro tópico, que é como que uma conclusão do capítulo 3º, que estamos estudando, é que ir em direção da Santíssima Trindade. A ação evangelizadora e pastoral tem que ter como meta a salvação da pessoa e de toda a humanidade. Essa salvação deve ser integral, da alma e do corpo. E o destino final de todos os homens deve ser Deus uno e trino. Essa dimensão escatológica que sustenta a esperança que vence a morte é uma importante força da espiritualidade cristã católica. É preciso então que nós, povo da Nova Aliança, cumpramos um papel preponderantemente criando, por meio de nossa participação responsável, especialmente na vida pública, novas condições de existências promissoras de uma nova humanidade. É preciso que no lar dos cristãos católicos se viva da certeza de que habitará na tenda divina, na casa da Trindade, numa aliança eterna e definitiva com Deus. Pois bem, chegamos no final do 3º capítulo do documento sobre as diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil. Se você gostou, deixe o seu like, sua curtida. Se quiser participar com a sua reflexão, com o seu comentário, sinta-se à vontade. Basta utilizar a área de comentários logo abaixo. Se você perdeu algum vídeo da série, vou deixar o link para você assistir todos os vídeos desde o começo. Também vou disponibilizar um link para que você possa adquirir um e-book que preparei chamado Ação Evangelizadora da Igreja no Brasil, contendo tudo aquilo que estudamos até aqui e mais um pouco. Caso você queira ajudar o projeto, pode acessar o link da versão paga e contribuir com o valor de R$ 9,90. Mas se você não tem condições de contribuir, ou mesmo não queira contribuir, não tem problema. Vou deixar um segundo link para que você adquira a versão gratuita. Você que escolhe. É o mesmo e-book, não tem diferença. O importante é que você aproveite bem o seu conteúdo. Se por acaso, quando você acessar aí a descrição do vídeo, não encontrar o link, você volte mais daqui a alguns dias, porque estou aguardando a liberação dos links para divulgação do e-book. Então, volte daqui a pouco, daqui a alguns dias, e você vai encontrar o link disponível. No próximo vídeo, vamos falar sobre o capítulo 4, que tem como tema a Igreja em Missão. É um capítulo interessantíssimo, porque vai trazer as dicas práticas para colocarmos em ação tudo aquilo que foi explanado na parte anterior do documento. Você não pode perder esse próximo vídeo. Então, eu te espero lá. Que Jesus esteja em seu coração.